Eu sei que. Boa tarde a todos. Já havendo número suficiente de vereadores, dou por aberta a quarta sessão ordinária do segundo período legislativo de 2026. Convido a todos que de pé, cantemos o hino de Piritiba e após eu peço ao nosso amigo Flávio Benção para iniciar com a oração. Uma nova manhã, explicou da primeira estação, mas subimos quanta de nada. Nossa gente não tem explicação, sempre Deus nos indica o caminho. Indica o caminho da fase, nas montanhas quentes. Acabou de vencer para o passe. Nossos times serão sempre vindos. Respeitar mais uma estação. Na presença nas horas da satisfação. Nas montanhas do rio do povo. O seu amor que sempre é o passe. Sempre Deus, sempre ao caminho. Então, aqui, da paz. Sempre Deus, sempre ao caminho. Então, aqui. Todos que a ata foi enviada anteriormente. Caso alguém queira fazer alguma correção, que se manifeste. Ninguém querendo fazer correção, então declaro a ata aprovada. Convido o nosso colega Tiago Saldanha para fazer a leitura das matérias que se encontram em pauta hoje. Boa tarde a todos. Indicação número 096. Tiago, só um minuto. Peço ao primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores que falaram Boa no grande tarde a expediente. todos. Jair Delfim Cardoso. Boa tarde, não, seu secretário. Marcelo Oliveira. Sim, seu secretário. Jaidildo Bandeira Oliveira. Não, seu secretário. Licel Macena Sampaio. Não, seu secretário. Tiago Matos Saldanha. Walternei Santana Queiroz. Sim, secretário. Karine Pereira Araújo. Não, secretário. Fernando Rossi Pereira Rios. Sim, seu secretário. Flávio Sim. Marco André Pereira Rios. Não. Agora daremos início à leitura das matérias. Indicação número 096/2026 vem requerer ao Poder Executivo Municipal a construção de uma praça pública no povoado da Lagoa do Pedro, município de Piritiba, Bahia. Autoria, vereador Fernando Robes Ferreira Rios. Encaminhar ao Poder Executivo. Indicação número 104/2026 vem requerer ao Poder Executivo a instalação
de braços de lâmpadas nos postos da iluminação pública, nos povoados de Boa Fé, Lajinha, Altamira, Várzea do Curral, Travessa, Angico, Maçambão, Ponte do Maçambão e Lagoa do Pedro, no município de Piritiba, Bahia. Autoria: Vicelma Sena Sampaio. Encaminhar ao Poder Vem requerer ao Poder Executivo Municipal a adoção na Praça Antônio Carlos Magalhães, no distrito de Porto Feliz, neste município de Piritiba, Bahia. Autoria: vereador Marcos André Ferreira Rios. encaminhar ao Poder Executivo. Indicação número 107/2026, vem requerer ao Poder Executivo Municipal a construção de uma arquibancada no campo de futebol no povoado da Cigana. Autoria: vereador Tiago Matos Saldanha. Encaminhar ao Poder Executivo. Indicação número 108/2026, vem requerer ao Poder Executivo Municipal a construção de calçamento na área lateral à Igreja Católica do povoado da Cigana, para que fique o mesmo nível do calçamento já existente, em frente à referida igreja. Autoria: vereador Tiago Matos Saldanha. Encaminhar ao Poder Executivo. Indicação número 109/2026, vem requerer ao Poder Executivo Municipal a construção de um portal de boas-vindas às 3 saídas do município de Piritiba, à altura do Colégio Paulo Renato, à altura da Clínica de Aloísio e na altura do Matadouro. Autoria: Flávio Mendes de Olinda Silva. Deus benza. Encaminhar ao Poder Executivo. Lê o ofício. Por favor, o ofício número 172 de 2026. Ofício número 172/2026, Piritiba, 21 de agosto de 2026. Excelentíssimo senhor Saulo Pontes, secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, CEINFRA. Ilustríssimo senhor André Pereira Serra Vale, especialista em obras públicas do Governo do Estado da Bahia. Assunto: solicitação de melhorias no KM 192 da BA 131, próximo ao distrito de Porto Feliz. Senhor secretário, senhor especialista, cumprimentando-os cordialmente, nós, vereadores que compomos a Câmara Municipal de Piritiba, vimos, por meio deste, solicitar à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, CEINFRA, e a realização de vistoria técnica para a adoção das providências necessárias para melhorar as condições de segurança e trafegabilidade no quilômetro 192 da BA 131, nas proximidades da chegada ao distrito de Porto Feliz, no município de Piritiba, Bahia. O referido trecho apresenta uma curva bastante sinuosa, associada a acentuadas irregularidades no pavimento asfáltico, a ausência de insuficiência de sinalização horizontal e vertical e a inexistência de acostamento. Além disso, verifica-se o avanço da vegetação sobre as margens da rodovia, ocasionando aparentemente estreitamento da área útil da pista, prejudicando a visibilidade dos condutores. Foto em anexo. A combinação dessas condições torna o local especialmente perigoso, sobretudo durante o período noturno, em dias chuvosos, em situações de cruzamento entre veículos da maior porte, aumentando consideravelmente o risco de acidente. Diante disso, solicitamos que seja realizada com a maior brevidade possível vistoria técnica no local, com avaliação da necessidade de recuperação e regularização do pavimento asfáltico, implantação ou reforço da sinalização horizontal e vertical, roçagem e limpeza da vegetação existente às margens da rodovia, análise do aparentemente estreitamento da pista, implantação ou adequação do acostamento, caso tecnicamente possível, e a adoção de outras medidas de engenharia necessárias à segurança do trecho. Solicitamos ainda que esta Casa Legislativa seja informada acerca das providências que poderão ser adotadas e da eventual previsão para a execução dos serviços. Certo de podermos contar com a atenção e colaboração de vossas senhorias,
Reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Mariana Lima Almeida Santos, presidente. Marcos André Ferreira Rios, vice-presidente. Flávio Mendes de Olinda Silva, primeiro secretário. Jaidilton Bandeira Oliveira, segundo secretário. Fernando Robes Ferreira Rios, vereador. Jair Delfino Cardoso, vereador. Karine Pereira Araújo Coelho, vereadora. Marcelo Francisco de Oliveira, vereador. Tiago Matos Saldanha, vereador. Vicelma Sena Sampaio, vereadora. Valternei Santana de Queiroz, vereador. Obrigada, colega. Agora daremos início à ordem do dia com o projeto de lei número 23 de 2026. Projeto de lei número 023/2026. Segunda votação. Reconhece para fins de renovação e adequação à Lei Municipal número 1240/2025 como de utilidade pública municipal a organização não governamental Céu Azul, ONG Céu Azul e da outras providências. Eu vou tentar abrir a votação aqui, gente, rapidinho, porque a internet não tá. Está aberta as discussões. Quer sinalizar mais alguma coisa, Thiago? Esse projeto foi o da ONG Sim. Céu Azul, já foi. Sim, já foi E eu discutido. agradecer até aos colegas por terem votado por unanimidade na passada. Tá aí no Google. Vai ter que ser assim. Colocando o projeto em votação, alguém se opõe ao projeto? Todos de acordo? Então, declaro aprovado o projeto. Agora, projeto de lei número 026 de 2026. Projeto de lei número 026/2026, primeira votação. Dispõe sobre a denominação de logradouros localizado no loteamento Jardim Alvorada, situado na entrada do povoado de Sumaré, município de Piritiba, estado da Bahia e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por finalidade denominar 3 vias de circulação situadas no loteamento Jardim Alvorada, localizado às margens da rodovia BA 131, na entrada do povoado Sumaré, município de Piritiba. A atribuição de nomes oficiais a logradouros é medida necessária para assegurar a correta identificação dos imóveis, facilitar o cadastramento perante os órgãos municipais, viabilizar a prestação de serviços postais e contribuir para o atendimento adequado por concessionária de água, energia elétrica, telefonia, serviços de emergências e demais órgãos públicos. A via paralela da BA 131 receberá o nome de Rua Luísa Salles Chagas, homenagem a uma antiga moradora do povoado Sumaré, já falecida, que possui vínculos familiares e comunitários com a localidade, tendo sido sogra do proprietário da área qual foi implantado o loteamento. Uma das vias internas receberá o nome de Rua Francisca Pereira, Francisquinha do Sumaré, denominação a qual a homenageada se tornou conhecida na comunidade, reconhecendo-se sua vinculação com a história e com as famílias do povoado Sumaré. A outra via interna será denominada Rua Nilton Pereira, em homenagem ao neto de Francisca Pereira, preservando-se igualmente a memória e os vínculos familiares construídos na comunidade. As denominações propostas buscam valorizar pessoas ligadas ao povoado do Sumaré, preservando-se referências familiares, sociais e comunitárias que integram a história dessa localidade. A planta acompanha o projeto de lei e a via paralela à BA 131, como formada pelos trechos 1, 2 e 3, enquanto 2 vias internas estão indicadas com trecho 4 e 5, permitindo a individualização precisa de cada logradouro. Diante da relevância
da matéria, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto de lei. Câmara de Vereadores, Câmara de Vereadores de Piritiba, 5 de agosto de 2026, Walternei Santana de Queiroz, vereador. Coloco o projeto de lei do vereador Walternei em discussão. Boa tarde a todos. Para quem não conhece, esse loteamento é chegando no Sumaré, lado esquerdo. Inclusive, o dono está vereador lá no interior de São Paulo. E por conhecer as formas, as regras que tem que formalizar, me pediu apoio para colocar nessa casa. Por isso, eu peço a todos que votem. Nada mais, nada menos, só formalizar o bairro para que o gestor sancione. Para dar nome a essas ruas, desde já agradeço a todos. Alguém mais queira discutir? Então, autorizada a votação no tablet. Já vê se vai, né? Aqui abriu. Tá? Então, vamos nominar o mesmo, né? Jair, Voto sim. Marcelo, Jaidilton, Cinda, Sim. Vicelma, Tiago, Walternei, Sim. Karine, Sim. Fernando, Sim. Flávio, Sim. Marcos André. Sim. Então, declaro aprovado o projeto. De sim. Daremos início agora ao grande expediente. Convido o meu colega Fernando. Vou tentar fechar aqui. Vê se vai, vou atualizar aqui. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora presidente Mariana Almeida, na pessoa do vereador Tiago Saldanha, gostaria de saudar os demais edis. Na pessoa de Natália, saudar aos demais servidores dessa casa. Na pessoa do amigo Ricardo, saudar a todos que estão presentes. E na pessoa de minha amiga e professora Kátia, saudar a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Primeiramente, gostaria de agradecer a nosso Deus por nos dar mais essa oportunidade de estar aqui trabalhando pelo povo piritibano. Começar agradecendo aqui ao presidente da Associação de Lagoa do Pedro, Clodoaldo, à prefeita Leandra Belitardo e ao deputado Luciano Araújo, deputado estadual, que na última sexta-feira chegou ali na Lagoa do Pedro, só está faltando entregar à comunidade, mas já está lá, alguns implementos agrícolas disponibilizados via emenda parlamentar do deputado, certo? Uma roçadeira e um gradão, que irá contribuir muito para a comunidade. Então, só agradecer mesmo, nossa gratidão ao deputado e a todos aqueles que estiveram nessa luta junto conosco. Pessoal, dia 19 de março foi encaminhado aqui um ofício à Coelba, certo? Acompanhado da Lei Complementar número 15 de 2020, que dispõe sobre a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, COSIP. Ofício esse solicitando informações sobre a inconsistência na cobrança da contribuição de iluminação pública nas faturas de energia emitidas no município de Piritiba, visto que a lei municipal diz que usuários com até o consumo de 60 kW são isentos, de 61 kW a 150 kW mensais, uma tarifa de 3%, de 151 a 240, 4%, 241 a 330, 5%, de 331 a 420, 6%, de 421 a 510, 7%, e a partir de 511, 8%. No entanto, vários consumidores nos procuraram e informaram que estava tendo uma contribuição abusiva, delas chegaram até 20% do valor, certo? Encaminhamos esse ofício via SEDEX, inclusive foi recebido pela Coelba dia 24 de março,
porém, até o presente momento, não retornaram, não responderam, certo? Então, fica o questionamento. Eu acho que seria importante essa casa, certo, fazer um ofício novamente, agora com todos os vereadores, cobrando informações, certo? O porquê que ela não respondeu esse ofício e quais os critérios que ela utilizam para essa cobrança abusiva. Então, acho que é interessante essa casa fazer um ofício, certo? Com a assinatura de todos os vereadores, pedindo explicação à Coelba, que também não é muito diferente da Embasa. Hoje... Colega, me permite? Sim, colega. Hoje acho que eu vou pedir para quebrar protocolos, porque eu vou falar das duas questões. Quando se fala com relação à Coelba, e eu assumo um voto que foi dado no passado, gerido de polêmicas, mas que estava dentro dos trâmites para ajudar, além dessas taxas, pessoas de baixa renda estão isentas de pagar essa COSIP. O que é que acontece, colega? Algumas pessoas me procuraram, e eu encaminhei ao jurídico que essas pessoas encaminhem um ofício mostrando a lei, que inclusive, volto a repetir, está cobrando em alguns lugares que não era para cobrar, e ao morador que me procurou, a gente colocou o jurídico para que tome as devidas providências. Uma vez que as instituições Coelba e as instituições Embasa não enxergam a gente como pessoas que têm um poder paralelo. E eu vou falar depois da Embasa, quando a gente tiver a oportunidade. Então, colega, só para deixar bem claro, algumas pessoas me procuraram e eu fiz esse encaminhamento diretamente, sem pedir mais justificativa à Coelba. Então, eu fiz diretamente que mova-se uma ação para que retire essa cobrança indevida. Caso continue, a gente vai estar disponibilizando o jurídico para poder ingressar uma ação judicial contra a instituição Coelba. Colega, é importante sua fala, certo? Eu acho importante essa questão de judicializar, certo? Mas eu acho que a Câmara também, os vereadores, têm que fazer a parte nossa, certo? Foi uma lei aprovada em 2020. Na época, alguns aqui não eram vereadores, como eu também não era na época, mas foi aprovada, certo? E eu acho que a Coelba tem que cumprir o que a lei diz, o que a lei determina. Ela não pode criar os critérios pessoais deles, certo? Hoje, como eu falei, iria aqui, nossa amiga Natália até procurou pelo livro, eu iria continuar falando da questão do processo referente à Embasa, que o promotor Dr. Diego Matos judicializou, e a gente aqui está junto com o Dr. Cauê nos dando suporte. Porém, eu vou deixar para a próxima semana para dar continuidade a essa questão do processo. O porquê? Na última quinta-feira, tivemos uma reunião ali, onde eu tinha comentado semana passada, certo? Com algumas pessoas da Embasa. Por incrível que pareça, foram algumas pessoas que não têm conhecimento da realidade do nosso município, do que acontece em Embasa aqui, certo? Botaram alguns profissionais ligados diretamente à construção, à ampliação da estação de tratamento de água do França, certo? Estivemos ali no Horto e ele fizeram uma explanação do que vai acontecer, certo? No entanto, eu utilizei a palavra, como também o colega Tiago, e mais algumas outras pessoas. E fiz alguns questionamentos ao pessoal que estava lá. Não veio nenhum representante da regional de Irecê, não veio nenhum representante da regional de Miguel Comum. Simplesmente botaram alguns profissionais ligados diretamente à ampliação do projeto lá, certo? Um dos questionamentos, por que o nome do Sistema Integrado de Abastecimento de Água, eles colocaram como de Miguel Comum? O engenheiro nos respondeu o seguinte: para simplificar o nome, porque teria que botar Miguel Comum, Piritiba e Mundo Novo. Ele achou que, por bem, simplificar e botar só Miguel Comum. E eu questionei, por que não botou então só Sistema de Abastecimento de Água do Barragem do França, certo? Mas fica nessa. Eu questionei também a questão dos 30 anos, a estação de tratamento não ter nenhum funcionário do município de Piritiba, todos serem de Miguel Comum. E com a ampliação, o que é que vai acontecer? Se vai continuar assim? Ele não nos respondeu a esse questionamento. Outra pergunta: qual o motivo das comunidades das margens da barragem não ter acesso à água tratada?
eu botei 700 famílias não têm esse abastecimento. Ele não nos respondeu. Questionei também sobre a questão da rede de água que sai daqui para Mairi, que passa pela Cigana, às margens da estrada, onde em torno de 70 famílias ou mais também possuem terras às margens da rede de água e também não tem. Ele também não nos respondeu, certo? Foi um questionamento também. Ou seja, ele botou que a barragem do França vai abastecer em torno de 101 mil habitantes. No entanto, nós olhamos hoje e verificamos que em torno de 5 mil habitantes do município de Piritiba não tem água tratada, certo? E ele também não nos respondeu nada. Mostraram também várias outorgas de captação de água, certo? Só que quando eu questionei sobre a outorga, onde eles jogam os dejetos, o lodo, no leito do rio, ele também não soube responder porque não tem essa outorga. Não nos responderam, certo? Procurei sobre a questão da vedação da descarga do leito do rio, ele disse que a partir do momento que completar o projeto, irá sanar esse problema, irá tirar os dejetos. No entanto, fica o problema, né? Fica os danos ambientais de 30 anos lá. E também procurei se tem algum projeto de desassoreamento e limpeza do leito do rio. Ele não nos respondeu também. Ou seja, eles colocam pessoas que não têm as respostas que o município precisa, certo? Não dá satisfação à Piritiba, fazem do jeito que quer, e, infelizmente, a população é que paga o pato. E, para complicar, o França, ao pé da letra, é quem está pagando por tudo isso. Todo o prejuízo. Miguel Comum tem água tratada, Piritiba, Mundo Novo, mas os dejetos e o lodo ficam no Distrito do França, no leito do rio. Miguel Comum nunca teve e nem está nem aí para o Rio do França, certo? Agora, pessoal, vamos começar com o nosso foco, né, Karine? Vamos começar a época de eleição, 40 dias para as eleições, certo? E hoje eu quero falar o seguinte, estou aqui com minha cola, todo mundo pode ver, nossos deputados. Aí eu digo, por que votar nesses deputados? Que nem eu disse, vou votar nos deputados da prefeita Leandra Habilitado. Por que vou estar votando? Porque todos dois, tanto Cláudio Cajado quanto Luciano Araújo, têm serviço prestado em Piritiba. Luciano Araújo, mesmo sem ter tido um voto na eleição de 2022, trouxe 4 milhões de investimento para o município de Piritiba já colocados no município, certo? Inclusive, entre esses 4 milhões não estão os implementos que chegaram semana passada na Lagoa do Pedro. Não estão. Mas, mesmo assim, já tem algumas emendas prontas para chegarem também, como ônibus escolar, um veículo para a Secretaria de Agricultura, 150 caixas reservatórios e um veículo para a saúde, uma Ranger 4x4. Então, isso aí já está em andamento e provavelmente a qualquer momento chega. Então, por isso eu irei votar em Luciano Araújo. Tem serviço prestado. Cláudio Cajado, em 2022, eu não votei nele. Votei num deputado que prometeu trazer um trator para a minha região e até hoje eu espero. Por isso, eu não vou estar acompanhando o outro deputado. Estarei acompanhando o Cláudio Cajado, que já colocou 18 milhões no município de Piritiba, entre patrol, pá carregadeira, pavimentação para algumas ruas do Distrito França, no bairro Ademar José Bandeira, foi ele que fez a emenda de calçamento, e também no povoado do Cantinho, onde hoje o Cantinho praticamente todo é pavimentado, graças à emenda do deputado Cláudio Cajado. Então, por esses motivos, eu irei votar nos deputados de Leandra. No restante, irei votar nos senadores Ângela Coronel e João Roma. Como eu venho dizendo, para mim, o maior e melhor senador do Brasil. Do Brasil. O único senador no Brasil que disponibiliza emenda parlamentar diretamente para os municípios chama-se Ângela Coronel. O único. E desafiei a semana passada aqui. Alguém trazer alguma emenda parlamentar de Otto Alencar ou de Jacques Wagner para o município de Piritiba. Não tem uma. E estão aí pedindo voto. Um é senador, mas o outro está pedindo voto. E o outro é o ministro também, o ministro da Casa Civil, que também não vi trazer nada para Piritiba. Nada. Então, por esse motivo, eu irei votar nesses dois. Quando a gente fala de governador, em 2022, votei em ACM Neto,
E vou votar novamente. Motivos são inúmeros, inúmeros. E uma das coisas eu digo, posso dizer aqui, eu não carrego em minhas mãos o sangue de nenhuma das pessoas que morreram na fila de regulação. E não irei carregar. Possa ser até que ele venha se eleger novamente, mas esse sangue em minhas mãos eu não carrego. Porque são pais de famílias, mães de família, crianças, idosos morrendo na fila de regulação absurda. Absurda. Certo? Então, não irei votar. Quem achar por bem, volto a repetir, quem achar por bem que está boa, continue votando. Não tem problema. Agora, carregue consigo o sangue em suas mãos. Porque você vai estar dia 4 de outubro lá, em frente à urna, olhando para um candidato dizendo: esse aqui contribuiu para a morte de centenas, milhares de pessoas numa fila de regulação que não acaba. Aí nós falamos, dia 17 de agosto, segunda-feira, ontem fez 8 dias. Um dos maiores hospitais da Bahia hoje, estadual, é o Hospital Geral Roberto Santos. Um dos maiores hospitais da Bahia, talvez um dos hospitais que mais receba regulação. Dia 17 de agosto, 25 cirurgiões pediram demissão por falta de pagamento. 5 vezes, 25 médicos profissionais pediram demissão por falta de pagamento. 5 meses sem pagamento. Inclusive, qualquer um pode acompanhar, inclusive no site do próprio CREMEB, que eles foram, em primeiras, informaram ao CREMEB que iam se desvincular do hospital por falta de pagamento. Então, é por esse e outros motivos que eu acho que não vale a pena a gente continuar a conquistar. Sem contar, o colega Rei foi muito feliz. Durante esses 3 anos e meio, 32 bilhões em empréstimos para o Estado da Bahia. Porque você tem um Estado que há 20 anos, quando você falava em insegurança, você pensava em Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje estamos vendo Bahia. Entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, 5 estão na Bahia. Colega, me permite a Sim, colega. Eu fui muito feliz em relatar e que a fila da regulação é enorme e não para de aumentar. E com mais esse episódio aí desses 25 cirurgiões que pediram demissão coletiva, a fila da regulação vai aumentar mais ainda, porque são 25 médicos a menos na rede pública. Então a fila tende a aumentar. Isso é o que o governo do estado está fazendo com o povo baiano. Obrigado, colega. Exatamente, colega. Ou seja, hoje nós temos 14 milhões de baianos que dependem do serviço de segurança pública, de saúde, educação e infraestrutura. E estamos vendo esse caos que está acontecendo. Então é por esse motivo que eu reafirmo. Irei votar na mudança com segurança. Irei votar em ACM Neto para governador. Aqueles que acham que deve votar no que está, possam carregar consigo as mãos sujas de sangue, porque é o que eu creio que vai acontecer. Se esse governador continuar, a Bahia só tende a aumentar a fila de regulação, ou seja, a fila da morte, infelizmente. Muito obrigado e até a semana que vem. Vai não? Então, eu vou controlar aqui. Eu controlo aqui pelo celular. Convido agora o nosso colega Flávio Bens. Boa tarde a todos presentes. No dia de hoje, estamos gratos ao nosso Deus pelo dia, por estar aqui nesta tarde, junto com todos. Quero dizer que o nosso deputado Luciano Araújo já mostrou para que veio, por onde nós vamos levantar a bandeira em nome de Piritiba, unir força para buscar os objetivos para a nossa cidade. Dizer também, nosso deputado Omar Nascimento,
o qual eu vou apoiar. Vamos buscar cada dia mais dignidade para o nosso povo piritibano. Falar um pouco da indicação, é importante os portais da entrada da cidade, dizendo seja bem-vindo Piritiba, volte sempre a Piritiba. Dizer que um portal moderno, eu acredito que o local que será colocado não será mais em frente ao Paulo Renato, mas lá de frente ao Capinguiné, por aquela região, que a cidade já se encontra naquela situação ali. E aqui na saída da Areia Branca e lá na saída de Mundo Novo. Portal, o Paulo Renato tem, na saída de Mundo Novo tem aquele portal. Mas é um portal antigo, já tem mais de 10 anos ou 15. Mas o portal, seja bem-vindo Piritiba, lá na mediação do Capinguiné, portal bonito, na saída da Areia Branca e Mundo Novo, porque toda cidade tem esse portal. Eu acredito que a nossa prefeita vai ver com carinho e buscar fazer essa entrada, o nome de nossa cidade. Quando as pessoas entrar, ter aquela imagem como está chegando, seja bem-vindo, é muito importante, se sente acolhido e mostra a organização do nosso município. E vamos em frente com o nosso deputado, buscar cada dia melhoria para a nossa cidade, junto com a nossa prefeita e toda a população de Piritiba. E tenham uma boa tarde a todos. Convido agora o nosso colega Marcelo. Boa tarde, senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, os funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e hoje eu subo nessa tribuna para repudiar, em nome de Dona Lisene e de seu filho Iago, em nome também de todas as mães atípicas do nosso município, em nome dos donos de pet, em relação ao último evento que a gestora municipal realizou aqui em Piritiba, com uma grande queima de fogos. E com isso, muitas mães, muitos donos de pets entraram em contato comigo, relatando essa situação. Nos dias atuais, onde a política ela está se modernizando, não é mais permitido, na minha ótica, na minha visão, se gastar dinheiro com fogos e artifícios para querer chamar a atenção do povo, para querer fazer barulho, sendo que isso não condiz mais com voto. Para se obter voto, você precisa trabalhar, mudar de fato a vida das pessoas dentro do seu município, para que daí então você consiga bater de porta a porta, até mesmo pedir voto para o seu candidato ou seus candidatos. Então fica mais uma vez aqui o meu repúdio em nome de Dona Lisene, em nome de todas as mães atípicas e dos donos de pet do nosso município, em relação a esse gasto desnecessário com queima de fogos. Quero também chamar a atenção da gestão municipal, mais uma vez, em relação aos transportes públicos, aos transportes escolar. O problema já percorre por mais de meses e ainda não foi resolvido. Então eu peço, em nome dos pais, em nome das mães, dos alunos da rede municipal, para que a atual gestão agilize o mais rápido possível. Não é coisa de um dia, nem de uma semana e nem de um mês. Já tem meses esse problema e eu venho tentando fazer contato constantemente com o diretor de transportes e a desculpa é sempre a mesma. E a gestão, infelizmente, ainda não deu prioridade a esse problema. Então, por hoje, minhas palavras são só essas hoje. Agradeço demais a atenção de vocês e até a nossa próxima sessão. Agora convido o nosso colega Tiago Saldanha.
Boa tarde a todos. Em nome da doutora Lara, vou saudar o corpo que colabora com a nossa instituição Câmara de Vereadores. Em nome de Sarney, Gabiru, Lu, nosso amigo Paulo da Farmácia, Crispim, Seu Roque, André e Ricardo, eu vou saudar todos os assistentes aqui presentes. Em nome de Denise e Paulo de Tasso, saudar aos internautas que nos acompanham. E eu vou dizer o porquê que esse alô eu vou estar dando para as duas pessoas. Senhoras e senhores, hoje eu ia começar a falar de política, mas infelizmente vou deixar e protelar para a semana que vem, Fernando, porque bateu em nossa porta alguns problemas, e problemas esses a gente tem que trazer a esta casa para que a gente possa, no mínimo, tentar solucionar. Primeiro, eu gostaria de lhe agradecer, Fernando, pela parceria de quinta-feira. Se as pessoas me perguntarem o que aconteceu com relação à reunião da Embasa, a gente saiu lá de taxado como as pessoas que hostilizou aquele corpo técnico de funcionários que eu não vou repudiar e nem contra-atacar, que quem tem noção, Roque, da política interna da Embasa, a gente sabe que ali foi um corpo técnico e não um corpo político para se falar. É triste, é lamentável, mas é doloroso saber que eles estão preocupados com a arrecadação, distribuição, captação, menos com a dor dos ribeirinhos de Piritiba, que não tem água tratada. É os mesmos, Cristim, que não tem a dor e o sentimento da população aqui do bairro do Alto Cruzeiro, que tanto espera e almeja a água aqui em cima. E hoje a gente tem água, volto a repetir, a água é um direito de todos. Então, a gente fica lamentando porque no Angico de Mairi tem água, no Umbuzeiro tem água, em outras localidades tem água e aqui não tem. E naquela reunião, eu volto a repetir, tenho a hombridade de dizer que votei no Marco Zero e a gente, infelizmente, deu a Embasa uma concessão de uso, Roque, de mais 30 anos. E poucas coisas da minha vida política eu me arrependi, e uma delas foi ter votado nessa concessão do Marco Zero à época. Senhoras e senhores, a gente quando vem falar de política, e os políticos têm que ter a hombridade e a honradez, e eu vou carregar comigo essa para a vida toda, de reconhecer quando a gente não tem condições nem capacidade de conquistar. Então a vocês, Denise, Tasso, Fado, Djavan, Non, pessoas que apostaram e que pediram a gente que destinasse um técnico da prefeitura, técnico esse tão capacitado, que hoje encontra-se trabalhando na SERB, ou seja, tão capacitado que trabalha hoje para o governo do estado. Além de vocês, aqui tem Cristim, Gigante, e os meninos aqui do Alto Cruzeiro. Além de vocês, eu estou falando o nome dos dois, que representa um bocado de família que necessita. Tem também o pessoal ali, Tiago Barreto, Joãozito, Denilson, que a gente conhece como Zoro, e Oliveira, que é um policial da CAESA, também, que tem ali e estão almejando água. E eu gostaria de dizer a vocês, infelizmente, o que a gente correu atrás, tentou, infelizmente não vai ser alcançado. Porque naquela reunião com a Embasa,
ficou claro que a obra de captação ela não termina menos do que dezembro. E eles foram gentis, porque quem falou foi um técnico, mas eu estive lá na obra, acompanhei de perto, e vi aquela obra. Mandar um abraço também para Jana, a esposa de Paulinho, que também corre atrás, junto do pessoal ali do Araçazinho. E eu estive na obra e lá um passarinho verde me disse que fevereiro ou março do ano que vem não está pronta. Então o técnico falou quinta-feira, fingiu que estava falando a verdade e eu fingi que acreditei. Senhoras e senhores, é triste, é lamentável, e eu volto a repetir, politicamente, se o poder público quiser, estadual coloca a água o dia que eles quiserem, mas infelizmente é uma realidade e eu não posso pagar um preço de forma nenhuma de trazer a esperança de vocês, moradores, de mexer com o sentimento de que a água estaria lá. E eu estou repetindo o que eu disse, que foi dito numa reunião da Embasa, e aqui tem 8 vereadores hoje que foram testemunha. Enquanto a gente não resolver a crise hídrica, a gente não pode levar água para vocês. Eu simplesmente vim aqui repetir o que foi dito lá. Trouxe a esperança, porque a esperança lá me deram. E passou-se a crise hídrica em março, Roque. Foi dito de novo, enquanto a gente não aumentar a vazão, a captação de água, a gente não pode resolver o problema do povo. Pasmem. Infelizmente, e eu estou torcendo que queime minha língua, viu, Cristinho? Que amanhã volte de que o vereador Tiago Saldanha falou besteira. Mas vocês não vão tirar de mim a verdade, a essência e a sinceridade. E eu volto a repetir, Roque, poucas coisas da minha vida eu trouxe na infância alguns medos. Medo que toda criança tem, medo que todo adolescente tem, medo que todo adulto tem, vai se perdendo com o tempo. Um desses medos, e só me restaram 2. Não é que eu seja mais homem do que ninguém, nem melhor do que ninguém. É que hoje só me restam 2 medos. E um desses medos, seu Roque, eu perdi no dia 2 de janeiro de 2026, quando eu perdi tio Messias. Que, quando eu perdi tio Messias, acendeu uma luz, e essa luz me deu um tchan. Quando ele me disse, Tiago, no dia que você perder o medo de perder, você vai entender que você passa a ganhar. Então, eu perdi o medo de perder. Eu perdi o medo de contrariar as pessoas. O que eu não vou perder é a sensatez e a honradez de falar a verdade, doem quem doer. Senhoras e senhores, e a vocês, fica aqui o meu pedido de desculpa, fica aqui uma renovação, que a partir da semana que vem eu vou falar, de tentar correr atrás o ano que vem, porque esse ano, infelizmente, esqueçam a água para as localidades que a gente correu atrás. É triste, é lamentável, mas é a verdade. Senhoras e senhores, quando você trouxe essa casa, Fernando, a problematização da Embasa, ou da Coelba, precisamos também mostrar que essa casa ela tem a hombridade, honradez e poder para que se cobre das instituições que lesa o nosso município. A gente vai brigar pelo nosso povo. Então, fica aqui também mais uma luta, mais uma briga que a gente vai estar comprando contra a Coelba
no município de Piritiba. Gostaria também de trazer a público hoje a instituição que fez o asfalto Piritiba Cigana, que eu defendi com hombridade, com honradez, a desapropriação, Roque, de 3 pessoas para que a estrada, a tão sonhada estrada de Piritiba Cigana saísse. Obra magnífica, brilhante, grandiosa, mas que, infelizmente, ela é do tamanho de um elefante e a gente vai se encasgar com um mosquito. Ao final dessa obra, na conclusão final, eu acompanhando de perto a dor das pessoas que moram vizinho ao asfalto, vizinho à saída de água, e o povo lamentando. E eu estive lá acompanhando de perto. Eu estou dizendo porque eu fui lá. Se chover, eu estou com pena do que vai acontecer. Porque toda a areia que foi retirada das encostas para escavar, ela está na lateral e se chover, vai vir de tona aquela rede de escoação lateral e vai entupir. Também está faltando consertar algumas bocas e as entradas das fazendas que, de forma voluntária, foi doada a sua terra para poder fazer aquela estrada. Então fica aqui o meu repúdio e, ao mesmo tempo, o agradecimento ao secretário Rafa Almeida. Liguei para ele hoje de manhã, inclusive até brinquei, Rafa, eu vou ter que falar porque ele não me mostrou um ofício cobrando aos 2 engenheiros e eu tive e tenho acesso aos 2, mandei um vídeo para os 2, o mesmo vídeo, os 2 não me respostaram, mandei um vídeo para um menino neto do proprietário que eu tenho uma abertura e ele me mandou dizer que ia investigar, mas até o momento não trouxe a resposta. Trazendo a resposta, a gente traz a essa casa aqui. Colega, Sim, e mandaram avisar alguma coisa sobre o contorno que ficou prometido pelo governador, da saída daqui até a saída do Mundo Novo, que ficou prometido, eu acho que já deve estar a obra chegando também. você queria ouvir. Futucou, eu vou responder. Não vai ficar sem resposta, não. Fernando, infelizmente, aquela obra também não vai sair. Só a partir do próximo ano, por outro governador. Infelizmente, não vai sair também o anel viário que era tão sonhado. Então, senhoras e senhores, falar agora da parte política e vou dar início falando de 2 pessoas em especiais. 2. Primeiro, hoje, eu vou contar a história de Cláudio Cajado, deputado federal, como caiu em Piritiba e de que maneira caiu em Piritiba, Roque. No dia 9 de junho de 2019, a abertura do São João da praça, do São João, mentira, do Natal de São João, a gente teve uma reunião no Antiga, hoje a distribuidora de Ró, tinha um restaurante, estávamos lá, eu, Pedro Igor, Silvio Romero, Amendoim, Samuel, Bagaceira, nós vereadores, e estávamos lá recebendo pela primeira vez o deputado federal Cláudio Cajado. E eu fico feliz quando eu falo que não falarei de hipocrisia, porque meu discurso no dia 1º de janeiro de 2017 foi mudar a política de Piritiba. Os deputados que quiserem voto do povo de Piritiba têm que fazer alguma coisa pelo povo de Piritiba antes. E aí, naquele dia, Roque, Cajado demonstrava uma insatisfação, uma tristeza de um ex-prefeito que tinha o decepcionado. E ele veio para Piritiba abraçado por a gente. Naquele dia, a gente saiu com a van, R$ 1 milhão para o Covid e mais um ônibus escolar.
Ali começou uma parceria da história do maior deputado federal da história de Piritiba, que foi colocado de recursos e emendas até o dia de hoje. Até que se superem, é o que mais colocou emenda parlamentar para Piritiba. E eu gostaria de dizer que não só o vereador Tiago Saldanha o apoia, como os colegas que aqui estão e que vão trabalhar e apoiar, a nossa colega Karine, Mariana e o nosso vereador Fernando, eu gostaria de afirmar e de dizer que a gente está apoiando uma pessoa que trouxe para Piritiba quase 18 milhões de reais em emendas parlamentares. Eu gostaria de dizer que na história dos seus 73 anos de Piritiba, fazendo 74, nunca ninguém colocou tanto. E, além do que você disse, Fernando, com relação aos calçamentos, eu vou completar. A gente também tem as ruas no Sumaré, que foi colocada por o deputado federal Cláudio Cajado. Esse asfalto, que infelizmente a Embasa destruiu, colocado por Cláudio Cajado. A retroescavadeira, a Patrol, que está fazendo as estradas de Piritiba, emenda essa colocada pelo deputado federal Cláudio Cajado. Senhoras e senhores, eu acho que é o momento da gente falar de política. E eu vou deixar bem claro. Eu vou defender o meu deputado com os argumentos do que trouxe, do que vai trazer e do que trará para o futuro. E gostaria de agradecer a ele a confiabilidade de, mais uma vez, nos deixar à vontade para trabalhar para ele. E é prazeroso quando a gente diz que está trabalhando para um deputado federal que entrou na história, é porque a gente tem acessibilidade. E que em outroras a história não era tão boa quanto é agora, quanto essa casa transformou, como a nova política está se fazendo e transformando. Então, fica aqui o meu agradecimento. A semana que vem falarei de Luciano Araújo, falarei do meu candidato a deputado, a senadores, que eu irei apoiar, falarei do governador que eu irei apoiar e falarei do político, do presidente que eu serei eleitor, Paulo. E vocês vão dar risada o porquê que eu vou ser eleitor e de que maneira me conquistaram um voto. Pela primeira vez na vida, não é o político que pediu ao eleitor o voto, foi o eleitor que pediu ao político que votasse. Então, a semana que vem, a gente vai dar continuidade à série Separando o Homem dos Meninos. Um abraço a todos e até semana que vem. Convido agora o colega Walter Ney. Boa tarde a todos. Em nome de Zeninha, saldo os funcionários dessa casa. Em nome de André Barreto, saldo os edis. Saldo os internautas. Em nome de Walter Santos, saldo todos na plateia. Hoje iniciarei minha fala, primeiramente agradecendo a Deus pelo nascimento de Eloá, Maria Eloá, minha primeira neta, nesse domingo. Uma hora dessa já se encontra na minha residência. Né, presidenta? Que bom, né? Que Deus dê muita saúde e sabedoria a ela, que lá na frente eu vou precisar de fazer sucessoras. Vamos lá. Em nome da comunidade do Sumaré, venho aqui agradecer a prefeita Leandra Belitardo por atender aquele tão sonhado, aquela indicação tão sonhada daquela recuperação e ampliação do cemitério. Está lá, a obra está a mil vapor e, com a fé em Deus, logo, logo estará concluída. O pessoal está muito feliz. O último domingo estive na Cigana, no evento
um evento bonito, onde deu muita gente. Quero aqui agradecer em nome da comissão, Adriano da ambulância, Mira, Ricardo do quiosque. Agradecer a todos os colaboradores, ao deputado Luciano Araújo, ao candidato Jaiminho Vieira Lima. Agradecer aos secretários que colaboraram e lá estiveram, Lucas, Rafael Almeida, Alex Luiz, e também pediram para agradecer a nós, viu, Mariana? Aos vereadores que colaboraram, presidente Mariana, Walter Ney. E em nome da população da Cigana, venho aqui agradecer ao governador Jerônimo, onde lá estive, passei o dia todo por lá, e conversando com os produtores rurais, com diversas pessoas lá no decorrer do dia, na minha caminhada, e vi a alegria daquele povo, quando falou o nome de Jerônimo. Hoje aquele povo está lá bem assistido, internet, água tratada nas torneiras, asfalto, uma obra que custou mais de 30 mil reais, 30 milhões, como diversas que tem no município de Piritiba. O colega Barretão aqui representa o povoado do Porto Feliz, a torre está bem adiantada lá, né? Não é isso, colega? Então, assim, passa de 100 milhões. Eu quero falar aqui que cada um siga a sua linha, são opiniões. Eu vejo um grande avanço na saúde, mas quem não estiver vendo, não sei por quê. Porque hoje é a regulação. Há 10 anos era o corredor da morte. Eu, quando jovem, com 20 e poucos anos, diversas vezes fui a Salvador acompanhar algumas pessoas que a gente foi sempre envolvido em política, e já vi gente morrer lá no corredor, que era portas abertas, simplesmente saía daqui, chegava lá numa ambulância, botava lá no corredor, numa marca. Quando nos dava sorte, era atendido. E quando não dava, estava cheia, poucos hospitais. Hoje tem foram construídos mais de 18 hospitais de alta complexidade na Bahia. Como temos exemplo aqui, Irecê hoje, é o hospital que o governo tem. A qualquer momento vai ter aqui em Jacobina. Então, assim, são opiniões diferentes, né? Policlínica, diversas policlínicas. Então, eu vejo um avanço grande na saúde, e time que está ganhando não se mexe. E o filho do vaqueiro que virou governador, tenha certeza que será governador mais 4 anos na Bahia. E terá meu apoio. Meu muito obrigado a todos. Até a próxima. Convido agora a nossa colega Karine. Boa tarde a todos, aos colegas vereadores, às pessoas presentes, né, que estão nos assistindo, e as que estão de casa também nos acompanhando. A gente está no período de campanha, e eu acho interessante que a gente declare o nosso apoio, né, a quem a gente está apoiando, e os motivos também que fazem com que a gente siga esses candidatos. Eu vou daqui até a eleição estar falando um pouquinho de cada um. Hoje eu vou optar para falar sobre os deputados que eu estou apoiando e falar que a escolha foi feita com muita responsabilidade, né? Pensando no passado, no presente e no futuro. Nessas pessoas que tiveram presente, o meu deputado estadual, eu vou estar com ele acompanhando justamente pelo tanto de emenda que veio para o município. Hoje eu vou estar citando algumas, Eduardo Salles, o meu candidato, e eu vou estar falando sobre algumas emendas na saúde, né? Sobre o que teve, algumas ações que ele trouxe para a gente na nossa saúde. Na saúde, a gente teve 5 ambulâncias, 2 kits odontológicos, um kit para UBS, um aparelho de ultrassonografia, um eco, aparelhos de ar-condicionado para unidades de saúde. E em abril de 2024, conseguimos com o governador autorização de implantação da UBS, Unidade Básica de Saúde em Porto Feliz.
com a SAEB, a visita do Programa Saúde Sem Fronteiras para oferecer exames de prevenção ao câncer de mama, lutou pela implantação de policlínica regional, lutou pela construção do Hospital Regional de Jacobina. Então, pela saúde, a gente já vê que é uma pessoa atuante, né? É um político atuante, e isso, na verdade, me faz seguir com ele e estar aqui, né? Me expondo no sentido de pedir a vocês que também tenham essa simpatia e que vejam, né, o tanto trabalho que essa pessoa trouxe para o nosso município, nos acompanhe. Sobre o deputado federal, eu vou estar com Cláudio Cajado. Meu colega Fernando já falou um pouquinho dele aqui hoje, de tanto trabalho que ele trouxe para cá, né? Tanta coisa ele trouxe para a gente, mais de 18 milhões empregados realmente no nosso município. Então, isso justifica o nosso apoio a ele. A partir da semana que vem, a gente vai trazendo sempre um pouquinho de cada um, para não ficar extenso, para não ficar cansativo para vocês. Mas é isso. Um abraço, boa tarde a todos e fiquem com Deus. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos, Walter, Ricardo, Biru, meu amigo Lu, Paulo, seu Roque, sejam sempre muito bem-vindos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão, convocando todos os vereadores para a 5ª sessão ordinária em 1º de setembro, às 14 horas, ou a qualquer momento, mediante convocação. Abraço a todos.